E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sociocast, podcast de sociologia. Bom, eu sou o René, eu sou o apresentador. Eu estou aqui com as minhas colegas e o meu colega João Rafael, Oi, Oi, sou Samara. Natália. Oiê! Hoje viemos aqui falar sobre meritocracia e alienação do trabalho. Isso que é um tema polêmico, polêmico. Então vamos lá, vamos começar. João Rafael, pronto. Para começar, me diga aí o que é meritocracia, João? a meritocracia é um sistema de premiação dado àqueles que trabalham e se dedicam muito. Um exemplo da meritocracia seria a equidade, distribuindo o melhor para os melhores. O processo de evolução e desenvolvimento de uma sociedade é uma consequência dos esforços obtidos pelo indivíduo. Cada um deve receber o seu benefício de forma proporcional com o seu empenho. Aquele que buscar ter um melhor resultado terá uma recompensa melhor. Tudo bem. Foi uma ótima fala, João Rafael. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Agora vamos lá. Samara. Nos explique então, Samara, para fins de contexto, o que é alienação do trabalho. Bem, Renê, antes de falar o que é alienação do trabalho, é bom saber o conceito de alienação e o que significa alienação. Diz respeito a estar fora de algo, estar alheio a algo. E no caso da alienação do trabalho, ela é o efeito do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo produz. Por exemplo, uma linha de produção. Nela, o trabalhador faz parte do processo, mas ele está completamente alheio ao produto final e, por consequência, também está alheio ao valor agregado ao bem a partir de seu trabalho. Então, basicamente, a alienação torna o trabalho estranhado. O trabalhador não se apropria do que é produzido. O indivíduo, ele não se reconhece no trabalho, ele se desumaniza. Então, o trabalho, ele fica longe de ser a sua realização pessoal, sabe? E se torna a sua escravidão. É como se fosse uma alienação da nossa própria vontade, dos nossos sentidos. E é uma coisa muito utilizada pelo meio capitalista. Pronto. Agora que estamos contextualizados com o nosso tema, que inclusive, pegando um gancho dessa fala de Samara sobre alienação, a gente pode lembrar de Hegel. A gente pode lembrar de Hegel porque, se caso vocês não saibam, para Hegel, a alienação do trabalho tinha um sentido positivo. Tipo, para ele, o trabalho era a essência do homem. Entende? Era tipo, só por meio do trabalho do homem que ele poderia realizar tipo, plenamente as suas habilidades em produções de algo, em produção de algo maior. Entende? Na sua função específica, era só nessa função que ele poderia exercer as suas habilidades. Então, teria um sentido positivo a alienação para Hegel. E a alienação para Marx é o gancho que João Rafael vai pegar para a sua fala seguinte. Vamos lá, João. Diga. Muito bem, René. Se a gente fizer uma ponte dessa frase com o interesse capitalista e a alienação que Marx fala, as pessoas perguntam a si mesmas: o que precisamos fazer e como fazemos? No capitalismo, as pessoas passam a produzir bens necessários, convertidos em mercadoria para enriquecer o dono do negócio. O trabalhador permanece de fora dos ganhos, pois não há mérito. Os trabalhadores não enriquecem com o trabalho, eles se transformam no produto utilizado por seus chefes. E assim continuam suas vidas. O fetiche da mercadoria é algo que as pessoas trabalham e não se apropriam. Não veem resultados, mas comandam suas vidas. Um exemplo da alienação no trabalho seria fabricar uma peça de um computador sem saber como a peça será utilizada nem para onde ela vai. Legal, Rafael. É bem isso. Se nós formos pensar bem nesses interesses capitalistas e tudo mais que você falou, eles também estão presentes na tão conhecida expressão, que é estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Que é exatamente sobre trabalhar bastante para obter grande sucesso na vida e ter tudo mais. E ainda pegando essa sua ideia, é possível a gente conciliar esse pensamento
com o conceito de meritocracia, que é um conceito que vem sendo utilizado como uma espécie de mecanismo aí de reprodução da desigualdade social. Que, se nós observarmos, também tem outras expressões como se você se esforçar vai conseguir, eu consegui porque eu mereci. Esses e outros clichês aí são parte da retórica da meritocracia, que é um discurso até aqui bem comum. E que, segundo um economista francês aí, que é o Thomas Piketty, ele é um dos principais pilares da narrativa que serve para justificar a desigualdade, quando, na verdade, o que existe é um abismo imenso entre a ideia de meritocracia e a nossa realidade, principalmente quando se fala de pessoas mais pobres e com menos acesso à educação formal. Ou seja, não dá para a gente falar de meritocracia enquanto houver essa desigualdade de oportunidades. Um exemplo aí bem simples é a estratégia do Enem, que tem como objetivo selecionar os estudantes mais aptos para determinadas universidades. Aí, nesse processo, os elaboradores, eles até tentam minimizar esse problema da desigualdade de oportunidades com a utilização das famosíssimas cotas, o que é uma tentativa até que bem válida, mas ainda não é suficiente para acabar com a desigualdade, porque existe uma diversidade categórica entre os participantes, como aqueles que vieram de escolas públicas e privadas, por exemplo. Então, isso significa que vai continuar sendo uma disputa injusta, exatamente pela existência de concorrentes que possuem mais chances de conseguir a vaga, e que isso não é exclusivamente pelo mérito, mas por ter nascido em um meio privilegiado que o permitiu de conseguir aquela aprovação lá. Sim. O que eu ia puxar, o parêntese, é que é muito difícil de deixar chances iguais para participantes de uma prova do Enem, por exemplo, no nosso país. Porque a gente pode puxar N motivos. Por exemplo, primeiramente, Educação, né? educação. Que, infelizmente, não é todo mundo que tem uma educação de qualidade. Em certos lugares, Tem a desvalorização dos profissionais. ótimo, desvalorização. Porque um profissional, uma pessoa que não teve condições de estudar, se submete a qualquer trabalho que lhe oferecerem. Apesar, se torna uma pessoa alienada a esse trabalho. Isso quando não tem essa oportunidade. Não se questiona sobre esse trabalho. Não tem nem direito de se questionar, de questionar as condições do trabalho. Inclusive, para quem acha que isso não é comum, cara, é só você olhar ao redor. Principalmente nas regiões mais pobres do país. Tem muito dessa, entre aspas, entre aspas não, porque isso é literalmente exploração do trabalho. Literalmente. Cara, é muito comum. Isso acontece tanto em propriedades privadas, que é onde mais acontece, tanto quanto prefeituras. Prefeituras, cara. Tipo, Era do interior que cara, a gente, né? exato. Cara, eu moro em Lagoa d'Anta. Em Lagoa d'Anta, a minha cidade, ela não é grande, ela é minúscula, entende? E, cara, isso é muito comum, porque, tipo, o prefeito que vai se candidatar, ele sai prometendo meio mundo de emprego na prefeitura para toda a população. Ele literalmente ilude todo mundo com esses empregos. Ele ilude todo mundo. E, obviamente, ele não consegue emprego para todos, mas eles conseguem fazer algumas coisas, tipo, dividir o emprego para duas pessoas, por exemplo. Tipo, uma trabalha em um período e outra trabalha em outra, ganhando a metade do salário. Ou então oferece um emprego para uma pessoa da família. E todas as outras da família são subordinadas a esse fator. Tem que votar nessa pessoa porque o meu familiar trabalha e é por meio desse trabalho que a gente vive. Exato. E, tipo, às vezes não é nem um trabalho garantido, é algo tipo, Sim.
me prometeram um emprego, por favor. Por favor, não. Tipo, a família da pessoa é obrigada a votar por essa suposta ajuda que ele vai Pois receber. é. Inclusive, tem uns casos de pessoas que, em prefeitura, que não trabalham e recebem dinheiro, cara. Sim. Eu conheço, pessoas que trabalhavam em determinados empregos e elas, fora desse emprego, criaram algum negócio próprio, viram que esse negócio estava tendo prosperidade, então, ao invés de abandonar o seu cargo, né, o seu cargo público, o que é que elas fizeram? Elas pegaram, uma pessoa, escolheram uma pessoa, deixaram essa pessoa no seu lugar, trabalhando no seu lugar, e davam uma parte do seu salário, tipo um terço do salário, para que essa pessoa trabalhasse no lugar e mantesse o emprego, e e elas, né, no caso, continuassem, ganhando sem nem pisarem no local de trabalho. E isso, eh, como posso dizer? E isso elas concordavam até com a própria prefeitura, né, que era para ser um órgão investigador, mas não está nem aí para isso. O que importa é manter tal pessoa no emprego para gerar mais um voto, mais um eleitor, para o gestor. Interesse. Para o gestor. É interesses, um jogo de interesses, né. Então, tipo, para todo mundo perceber que a alienação do trabalho, ela vai muito além de, tipo, só o simples fato de você não. O conceito geral é, tipo, você não fazer. Perder os meios de produção. Mas a alienação vai, tipo, tão mais além do que isso, cara. Então, porque você aceitar condições desumanas de trabalho por necessidade é coisa de outro planeta. Imagine Imagine você trabalhar o mês todo por R$ 500, cara. Quem vive com R$ 500? Pois é. Realmente, como na sugestão daqui, por um lado, assim, foi bom, na minha realidade, que meu pai ele é meio que diarista, ele tá dentro desse pessoal em que deveria estar trabalhando uma pessoa só, mas não, eles pegam várias pessoas e distribuem o salário. Aí meu pai, acho que agora ele deve estar recebendo uns R$ 500, mas antes era 280, era bem miserável todo mês. E toda essa questão é bem complicada mesmo. Porque a gente não tem segunda opção. É isso ou isso. É isso ou nada, né. Esse é o problema de tipo de interior do Brasil, cara. As pessoas se aproveitam muito. E o pior é que tipo, eles querem que a gente fique assim. Pra sempre. Pois é. Mas sempre, obviamente. E a gente pode puxar o gancho disso também da educação, porque falta de educação que eu digo é falta de educação, de instrução e formação. Falta de conhecimento. Não ser mal educado no ditado popular. E ainda vem com esse papinho, né, de meritocracia. Não existe. O povo ainda vem com esse Não papinho. existe meritocracia, Não cara. existe isso aqui. Não em país emergente como o Brasil Não. ou subdesenvolvido, né, como é. Cara, nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos, nem Você acha que um país racista daquele dá as mesmas oportunidades para um negro não. do que para um branco? Não. Cara, tipo, eu sou branco, mas eu meio que vejo todo dia que para você ser negro no Brasil, você tem, sei lá, você tem que ser melhor do que todo mundo, cara, para conseguir alguma coisa. Você tem que ter, tipo, e cadê a meritocracia, cara? Cadê? Sim, foi uma conversa muito boa. Então, vamos nos despedindo aqui, galerinha. Então, só uma ressalva, galera, tomem cuidado. A alienação não está só no mundo externo, também pode estar dentro da sua casa, então mantenha a mente aberta, vigie e sempre seja crítico em relação às coisas. Então é isso, vamos encerrando nossa conversa. Vocês querem dar tchau, né, galera, por favor? Deem tchau. Sim, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Então, obrigado pela atenção, pessoal, e é isso. Nós ficamos por aqui e até uma próxima, que eu espero que seja em breve. Valeu!